Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui no Café com Política, aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado é o prefeito de Patos de Minas e agora também presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão. Obrigada, prefeito e presidente, agora também por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Letícia, a todo o time aqui do Tempo, pela oportunidade de falar dos municípios mineiros, desse trabalho no municipalismo que vai se iniciar no dia 7 de maio com a nossa posse. Prefeito, não tem como começar a nossa conversa sem falar da eleição. O senhor já tinha quando lançou a sua candidatura, já sabia, tinha alguma perspectiva de vitória? E o que o senhor atribui à sua vitória? Eu disputei a eleição de prefeito em Patos de Minas em 2020, sem nunca ter me candidatado a nada antes, né? Eu não venho de uma família política, não tenho histórico político. Depois concorri à reeleição agora no final do ano passado, fomos reeleitos lá com 85% dos votos. Então eu entrei, claro que para ganhar, né? Me dediquei muito a isso. Percorremos todas as macro-regiões de Minas Gerais, conversamos com centenas de prefeitos, são 853, é muito difícil falar com todos, mas nós fizemos o máximo, trabalhamos muito e acredito que a nossa vitória ela simboliza a não submissão dos municípios em relação ao governo federal, ao governo estadual, a qualquer partido ou interferência externa. E o trabalho ele vai ter muita autonomia, né? A gente vai ter muita independência, essa é uma premissa básica da nossa eleição e do nosso trabalho. O senhor acha que tinha alguma insatisfação generalizada dos prefeitos com a condução da MM? Olha, a MM hoje é a associação de prefeitos e prefeitas a maior da América Latina. Ela tem bons serviços, mas é fato que algumas coisas precisam ser melhoradas, né? A presença da MM nas micro-regiões, nas cidades menores, nós temos 853 municípios em Minas e quase 500 são municípios que têm menos de 10.188 habitantes. E esses municípios são os que mais precisam de uma representatividade forte, de assessoria técnica, de cursos de capacitação, de auxílio jurídico. Então, nós vamos intensificar bastante essas agendas. A nossa campanha foi feita muito em cima disso, de uma atenção especial com os municípios que têm fundo de participação com índice 0,6, né, que são esses menores, e 0,8 também, já que os municípios médios e grandes, eles têm uma estrutura mais adequada, têm equipe técnica, têm condição de ter consultoria. Já os municípios pequenos, é aí que entra uma MM forte e atuante. Então, eu não diria uma insatisfação generalizada, mas um desejo de que os recursos que os municípios pagam em mensalidade, eles sejam de fato transformados em serviços concretos. Um dos motes da campanha do senhor foi prefeito vota em prefeito, e uma das promessas é mudar ali a questão do estatuto, né? Como garantir essa questão para que só prefeito em exercício assuma a MM? Como que o senhor pretende colocar isso em prática? Voltando o estatuto ao normal, até 2020 o estatuto previa só prefeitos e prefeitas com mandato, o que é algo elementar ao nosso ver, foi também um pilar da nossa campanha, já que só quem está no mandato é que está vivenciando aquilo que os seus colegas também estão vivenciando. É assim nas associações das micro-regiões, das macro-regiões, nos consórcios. A gente não tem ex-prefeito na presidência de consórcio, na presidência de associação. Então esse estatuto ele foi alterado em 2020 por ocasião da pandemia, daquela série de acordos que a MM celebrava naquele momento com o governo do estado em relação aos repasses atrasados de saúde, de educação. De fato era um momento crítico, mas acredito que isso precise ser corrigido e a gente tem dito que vai voltar o estatuto ao normal, né, digamos assim, prevendo só prefeitos e prefeitas com mandato, através de uma assembleia a ser convocada assim que a gente tomar posse. Quais a gente pode falar os pilares que o senhor pretende para essa gestão e mudança? O senhor já falou algumas, mas o foco principal, qual que vai ser? Nós temos a luta eterna, né, digamos assim, pela mudança do pacto federativo, que é a divisão do bolo, o que fica nos municípios, o que fica no governo do estado, o que fica no governo federal. A grande maioria, esmagadora maioria do imposto que o brasileiro paga, ele fica lá no governo federal em Brasília, cerca de 70%. Mais de 20% fica aqui no governo do estado, em Belo Horizonte. E uma pequena parte, né, uma
mínima parte do que o povo paga de imposto fica nos municípios. Então, trazer um modelo mais equilibrado é uma luta já de muitos anos e nós não podemos nos afastar dela. Ao contrário, nós temos que intensificar essa briga, né, no bom sentido, por mais recursos para os municípios, porque as atribuições dos municípios só têm aumentado. Professores apoio para os alunos com essa necessidade, isso acaba ficando a cargo das prefeituras. O pagamento de pisos, né, da educação, da saúde, isso acaba ficando a cargo das prefeituras também. Nós temos convênios com órgãos estaduais e federais que têm esses entes federativos, o governo federal e estadual tem a grande maioria dos recursos e os municípios ainda têm que pagar a despesa deles, né, ceder funcionário, fazer convênio com polícia civil, com bombeiros, com judiciário, enfim. Nós precisamos tirar um pouco a corda do pescoço dos municípios, porque são os mais cobrados, são os que mais têm atribuições, e quem paga a conta é quem mora no município, não é quem mora em Brasília. A conta, no geral, é paga pelo cidadão que está majoritariamente aí no interior, nos rincões do país, e a tomada de decisão estando tão longe, tão distante de quem paga a conta, naturalmente ela não vai ser a mais assertiva. As decisões são tomadas, às vezes, de forma mais política em Brasília, e o cidadão que está ali, que quer o posto de saúde, que quer a cirurgia, que quer a vaga na creche, que quer a pavimentação, a melhoria da estrada rural, fica muitas vezes aguardando, não por incompetência do prefeito ou da prefeita, mas porque não existe o recurso para que seja feito aquele trabalho. Então, essa atenção especial com os menores, como eu já falei, a intensificação das capacitações, das agendas, das visitas, dos cursos, dos eventos no interior, no interior do estado, né, onde tá a grande maioria da população mineira, e essa é uma bandeira também que a gente quer trazer. O interior é o que carrega hoje o país, e em Minas Gerais isso não é diferente. Recentemente, o agronegócio ultrapassou a mineração em termos do PIB, né? E isso acontece no interior. Nós temos tantas riquezas em Minas Gerais e esse protagonismo do interior ele precisa ser melhor trabalhado, vai ser bom para o estado inteiro, né? Isso tem sido debatido, a gente percebe avanços, mas a nossa gestão também deseja contribuir nesse sentido. Além do diálogo, nós queremos uma proximidade maior com o judiciário, com o Tribunal de Contas, porque os prefeitos e as prefeitas eles ficam o tempo todo sem saber exatamente o que pode ser feito e o que não pode, com medo do Tribunal de Contas, com medo do Judiciário, do Ministério Público, e esse trabalho de aproximação ele vai ser fundamental para trazer um caráter mais orientativo, para deixar mais claro o que pode ser feito, o que não pode, e quem ganha com isso é a população. A fiscalização vai continuar sendo feita, quem for praticar qualquer ato ilegal tem que ser punido mesmo, mas esse excesso de burocracia e esse clima de tensão ele não contribui para que as políticas públicas aconteçam da melhor forma. O senhor falou que o município, né, quem está ali na ponta que sente. Tem uma proposta que tem sido, alguns municípios têm criticado, que é a questão lá da isenção do imposto de renda até R$5.000, que isso acaba ali diminuindo a arrecadação para os municípios. Como que o senhor avalia essa medida? Olha, é uma medida que à primeira vista a população, é claro que vai gostar, mas os municípios, sem qualquer julgamento de mérito aqui, o município fica preocupado com a queda na arrecadação, que já é pequena. Então o governo federal, ele traz essa proposta e precisa trazer também uma contrapartida, para que fique equilibrado. Vai retirar isso aqui para beneficiar a população e, no entanto, nós vamos repor de uma outra forma para que a própria população também não fique no prejuízo nos serviços de saúde, de educação, de infraestrutura. Uma das mudanças, né, que pretende se fazer é implementar governança para que diretores e micro-regionais sejam devidamente consultados ali para todas as decisões. E como que faz isso sem engessar a MM? Olha, eu fui vice-presidente nessa atual gestão. Eu me afastei para candidatar à reeleição em Patos de Minas. Eu precisei me desincompatibilizar. Todos que foram candidatos à reeleição em seus municípios e eram da diretoria precisaram fazer isso. Mas enquanto eu estive lá, o que a gente percebeu foi assim, uma falta de participação. E como é uma associação de municípios muito plural, muito diversa, o estado é muito grande, cada região tem os seus próprios desafios, nós temos regiões
totalmente diferentes uma das outras, né? Municípios mineradores, outros municípios com agro muito forte, município com escassez hídrica. Aqui na metropolitana o foco já é muito mobilidade urbana, segurança pública. Então cada um tem seu próprio desafio. A AMM precisa receber todas essas demandas e trabalhá-las de forma estratégica e com representatividade. Por que não ter prefeitos à frente dessa pauta da mineração, prefeitos à frente da pauta do agronegócio, da educação, dos municípios com o FPM 06. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ter uma diretoria bastante participativa e chamar quem paga a conta para participar das decisões. Assim como nos municípios o patrão do prefeito é o povo, na AMM o patrão do presidente da diretoria são os prefeitos e as prefeitas. Então eu acho isso muito natural, muito tranquilo, chamar todo mundo para participar, fazer as assembleias e tenho certeza que muitos vão comparecer, outros por compromissos às vezes não vão conseguir participar de tudo, mas da nossa parte a abertura vai ser total. Eu queria perguntar para o senhor quais que vão ser as estratégias da AMM para defender a autonomia municipal e garantir as compensações ali adequadas durante a reforma tributária. Esse é um trabalho técnico extremamente importante. A AMM tem esse corpo técnico lá e a AMM também pode fazer esse trabalho de contratação de consultoria. Nós temos a CNM em Brasília também, a Confederação Nacional de Municípios, que tem um corpo técnico muito robusto e nós vamos, sem dúvida nenhuma, reunir, discutir, definir as estratégias e dialogar com o Congresso Nacional para que os interesses dos municípios sejam resguardados. Nós temos algumas propostas já para os municípios menores, como eu falei, rever o critério de distribuição de recursos do Fundo de Participação de Municípios, por exemplo, na questão territorial. Nós temos municípios pequenos que têm... Você tem um município que tem 5 mil habitantes e outro que também tem 5 mil habitantes. Eles recebem o mesmo recurso. Mas um tem 1.000 quilômetros de estradas rurais e o outro tem praticamente nada. Então é injusto. A gente não pode olhar só o critério populacional, tem que olhar também o critério territorial. Então nós vamos desenhar proposta para isso, para que no Congresso Nacional, através do Senado, da Câmara, a gente já vem fazendo esse diálogo, inclusive, com senadores e com deputados que têm se mostrado dispostos a entrar com as propostas para que a gente tenha um modelo mais equilibrado e mais justo. Em relação à parte tributária, é a mesma coisa. A reforma tributária ela foi aprovada a toque de caixa, todo mundo sabe disso. Isso não foi devidamente discutido com os municípios. Até agora a gente fica assim na expectativa de qual vai ser o efeito real para os municípios pequenos, para os médios, para os grandes. Pode ser bom para alguns, ruim para outros, e cabe à associação trabalhar isso de forma bem estratégica mesmo, para que fique equilibrado para todos. O senhor mudou de partido recentemente, recentemente não, mas ali para a eleição, foi para o Partido Novo. Queria perguntar, o senhor ficou satisfeito? Está satisfeito no Partido Novo? Olha, eu me filiei ao Partido Novo em 2015 e fiquei lá 2015, 16, 17, 18, 19. Em 2020 eu fui me candidatar a prefeito de Patos de Minas, um projeto que a gente já vinha construindo na cidade há algum tempo, e o partido negou essas candidaturas em centenas, milhares de municípios, por uma estratégia muito equivocada ao nosso ver na época. Então eu fui eleito pelo Podemos. Depois eu voltei para o Partido Novo em 2023, a convite do governador, a convite do presidente nacional do partido. Algumas mudanças, grandes mudanças, né, tinham acontecido no partido, e eu tenho tido uma convivência muito, muito boa, mas eu trabalho para a população, não trabalho para partido político. O partido é uma ferramenta, é um meio, ele não é o fim, né? A gente tem os nossos princípios, os nossos valores, a ideologia, o que a gente acredita, e o partido ele vinha convergendo tranquilo em relação a isso. Na eleição da AMM, a gente teve aí uma situação onde o governo ficou em uma posição um pouco neutra. Vou até perguntar, né? O senhor ficou magoado de alguma forma com essa omissão ali do governador? De maneira nenhuma, é uma escolha do governador e dos secretários, do governo, né? Quando a gente fala de secretaria de governo, quando a gente fala de vice-governador, de governador, tudo ali é o governo, né? E compreendemos que a Associação Mineira de Municípios não tem que ter nenhum tipo de interferência externa.
É um assunto de prefeitos, então eu fiz a minha campanha voltada para prefeitos, não foi para partido político, nem para o governo do estado, nem para o governo federal. A gente tem que defender o interesse dos prefeitos. E o governo fez a escolha deles. Eu vou continuar tendo a melhor relação possível com o governo do estado, que é um governo que eu acredito, mas em relação a partido político eu tomei a decisão de me desfiliar do Partido Novo, até para que eu possa ser totalmente imparcial, trabalhar com todos os prefeitos e prefeitas de todos os partidos. É até uma prova de que é um gesto de que nós vamos trabalhar para todos. Mas é só isso ou alguma insatisfação ali do senhor com o partido e até da não participação do governador na campanha ali da MM? Como eu disse, isso é uma decisão deles, né, que a gente respeita, compreende. A política ela é construída em grupo. E nós construímos um grupo para vencer a eleição da AMM. E o governo toma as decisões da melhor maneira que julgar, né, mais conveniente, e eu respeito, mas a gente segue, né, trabalhando em consonância com o governo, mas na questão partidária eu prefiro, nesse momento, ficar sem partido. E sem partido até quando? Até quando for necessário ter um partido, né? No executivo a gente tem essa vantagem. Você tem que ter partido para disputar a eleição, mas se você não quiser ficar, né, se você quiser ficar sem partido depois, até que você vá disputar outra eleição, e eu não sei quando eu vou disputar outra, eu tenho mandato até 2028 na Prefeitura de Patos de Minas, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. O que me guia mesmo são meus princípios, meus valores, e o partido é algo importante, mas nesse momento acho que é mais inteligente, digamos assim, é mais justo, por tudo que aconteceu, ficar sem partido. Não tem como perguntar para o senhor pretensões eleitorais para 2026. O senhor tem alguma pretensão, seja ali para deputado federal, senador ou até mesmo um cargo de vice-governador? O meu foco nesse momento é fazer o melhor trabalho possível em Patos de Minas, porque a população acabou de confiar em mim para ser prefeito novamente. E o foco na defesa dos interesses municipalistas, né? Eu tomo posse no dia 7 de maio na presidência da AMM e nós temos inúmeras medidas a serem tomadas já imediatamente, como a mudança do estatuto, fazer a assembleia, intensificar os eventos nas regiões. Esse é meu foco. A eleição do ano que vem, daqui até lá tem muita coisa para acontecer. Haja vista o cenário, né, que todo dia é debatido pela imprensa, por vocês, as pesquisas, a gente percebe que, como sempre, aliás, né, existe ainda muita especulação, muita coisa para acontecer, e a gente não pode ter obsessão por nenhum cargo, tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu estou muito feliz com o momento em que estou, o que estou fazendo. Representar os municípios de Minas Gerais, o estado brasileiro que mais tem municípios, é um grande orgulho, e esse é o nosso foco agora. Eu pergunto isso porque ali nos bastidores algumas pessoas falam que o senhor teria feito algumas promessas de não sair da AMM, não candidatar a deputado federal. Teve alguma conversa nesse sentido? Esse assunto foi debatido tanto em relação ao nosso adversário, que concorreu, né, na reeleição na AMM e nós vencemos, quanto a nossa candidatura também, ela foi debatida nesse sentido. Muitos perguntaram se vai ser candidato no ano que vem, e o que eu disse de forma muito clara na presença de todos foi que eu não vou fazer compromisso agora de que vou ou não vou fazer determinada coisa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É tudo muito dinâmico. O que eu prometi mesmo é dedicação total aos municípios de Minas Gerais. Essa é a característica do meu trabalho em Patos de Minas, 100% de transparência. Aliás, o município hoje é selo ouro de transparência, é presença, assim como faço na cidade, em todos os bairros, em toda a zona rural, nos distritos, nós também vamos fazer em Minas Gerais, e garantir que a prefeita lá de Serra da Saudade, que é o menor município de Minas Gerais, bem como o prefeito de Belo Horizonte, que é a maior cidade do estado, sejam representados igualmente e tenham uma associação mineira sempre à disposição e na defesa firme dos interesses dos municípios. O senhor falou que ainda está em aberto, né, essa questão ali de 2026, mas se o senhor deixar a prefeitura de Patos, o senhor vai deixar também a presença da AMM? A gente tem que verificar nesse momento, como eu falei, assim, que está bem, tudo muito incerto, assim, tudo muito distante, e tem que verificar também o que determina a lei, né? Em Patos de Minas, nunca um prefeito foi reeleito, é a primeira vez, então a gente valoriza muito isso. E muito menos deixou o mandato no meio para
concorrer a um outro cargo. Como eu já falei aqui nessa entrevista, o meu patrão é o povo de Patos. Então, eu preciso saber o que o povo de Patos quer, né? Se o povo de Patos não quiser que a gente saia, se não houver oportunidade para isso, se não for uma construção natural, não vai fazer sentido. Eu estou muito tranquilo, e na MM é a mesma coisa. Isso vai ser debatido aí sempre de forma aberta com os prefeitos, né? Aqui não tem carta na manga, não existe nem... Perguntei isso por causa da mudança lá do estatuto, né? Sim. De só um prefeito. Se o senhor candidatasse, o senhor continuaria? Se houver qualquer situação de ausência do presidente da MM, nós temos o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro, e a diretoria foi muito bem composta, muito bem construída, contemplando todas as diversidades de Minas Gerais, todas as regiões. A distribuição geográfica ela foi garantida na montagem da chapa, né? A gente tem o prefeito Lucas de Iguatama, que está aqui no Centro-Oeste, ele é o primeiro vice-presidente. Nosso segundo vice-presidente é o Coronel Sandro, de Governador Valadares, já é uma outra região completamente diferente. Nós temos o Zé Aparecido, lá de Janaúba, que é do norte de Minas, outra região já também muito distinta. E temos também o prefeito Fabinho de Visconde, do Rio Branco, que está na Zona da Mata, que é outra região com outra realidade, né? Então tem sul de Minas bem representado, e essa pluralidade ela vai garantir um bom trabalho, e qualquer que sejam os acontecimentos, a nossa diretoria ela é muito forte. O senhor falou, né, que tomou a decisão de desfiliar do Partido Novo. O senhor chegou a ter uma conversa com o governador, com o vice-governador antes? Como que eles receberam essa notícia? Durante a campanha, e antes de começar a campanha também, eu estive com o governador. Antes de começar a campanha, durante a campanha estive com ele 2 ou 3 vezes, estive com o vice-governador também. A gente conversou durante a campanha toda. Pós-campanha, não? Depois da campanha, só por ligação, só por telefone e por mensagem de WhatsApp. Então é uma decisão tomada com serenidade, com tranquilidade. O senhor já tinha comentado essa possibilidade de sair do partido? Acredito que tenha ficado clara essa possibilidade, digamos assim. E tentaram fazer algo assim para o senhor não sair, né? O senhor sendo prefeito de Patos, presidente da MM, seria um quadro importante, né, para o Partido Novo. Acredito que para qualquer partido, né? Mas como eu disse, a relação ela continua a melhor possível. Acredito que o governo vai ter a maturidade de entender que a Associação Mineira de Municípios, a gente não está tratando de partido político, né? Nós estamos tratando da representatividade dos 853 municípios, e da minha parte vai haver também total responsabilidade quanto a isso e tranquilidade para fazer o trabalho que precisa ser feito. E já tem conversas, partidos procurando o senhor? Essa decisão foi tomada há pouquíssimo tempo, né? A gente tem já algumas conversas, né? Algumas sondagens, digamos assim, mas nada concreto, e não é algo que a gente vá decidir assim no curto prazo e de forma, como é que eu posso dizer assim, não vamos nos precipitar em relação a isso. O senhor então pretende ficar um tempo ali até surgir uma oportunidade de candidatar então sem partido? É o que eu pretendo. A nossa gestão da AMM ela vai começar dessa forma, é um gesto, como eu disse, um gesto forte, né, para mostrar a todos os prefeitos que nós vamos trabalhar para todos. O senhor agora, né, assumindo a presidência da MM, como que o senhor vê o quadro ali de 2026 para o governo de Minas, né, os nomes que têm se colocado até agora? O vice-governador, Matheus Simões, que até então era do partido do senhor, a gente tem um Cleitinho. Como que o senhor vê essa disputa, né? Como que tá os nomes que têm se apresentado até então? Eu vejo o quadro se desenhando de uma forma talvez um pouco semelhante à de 2018. Nós temos aí o senador Rodrigo Pacheco, que ora sinaliza que pode ser candidato, em outro momento parece que não vem candidato, e essas sondagens, né, essas especulações, elas acontecem o tempo todo. O senador também, Cleitinho, afirmando, né, que é um pré-candidato, que tem esse desejo, e o vice-governador Matheus Simões, já anunciado reiteradas vezes pelo governador, que é o seu pré-candidato também. E outras coisas podem acontecer, né? A gente tem muitos partidos no Brasil, e tenho a impressão de que nós podemos ter ainda novidades, né?
Mas são bons nomes que a gente respeita muito e estamos à disposição para a construção daquilo que for melhor para Minas Gerais. A MM vai sempre trabalhar defendendo os municípios e defendendo, lógico, a população de Minas Gerais. Não tem como deixar de perguntar, porque muito tem se especulado ali do governador Romeu Zema ou fazer parte de alguma chapa à presidência da República. Como que o senhor vê o nome dele? De alguns dias para cá, ele tem sinalizado de forma mais firme a intenção de se candidatar a presidente da República. Partido, para isso, ele tem, né? O Partido Novo, o grande nome do Partido Novo hoje é o governador Romeu Zema. Então, vejo com naturalidade, é um caminho natural. Ele foi reeleito aqui em Minas Gerais no primeiro turno, ele tem toda a condição de ser candidato. Por outro lado, vejo também a sua predisposição de somar, né, com o governador Tarcísio, com o Caiado, com vários outros governadores também aqui do Sudeste, do Sul do país, do Centro-Oeste. Isso é muito bom. O país vai precisar ter maturidade em 2026 para seguir um rumo de equilíbrio, de firmeza e de resultados para a população. Eu compreendo que cada um tem seu partido, cada um tem a sua ideologia, mas para construir algo grande, às vezes é necessário você fazer essa convergência. E isso vai ser necessário mesmo, vai precisar acontecer no ano que vem. A gente já está caminhando para o final, prefeito. Eu queria só insistir nessa questão, se o senhor queria que o governador participasse mais da campanha do senhor, e como que fica agora a relação? A relação vai ser muito boa, como eu falei, muito, muito tranquilo. Da minha parte, não tem nenhuma rusga. É uma decisão do governo, e o governo tomou essa decisão com toda certeza, entendendo que a MM tem que ser independente, que não tem que ter interferência nenhuma. Agora, da parte partidária, da parte de grupo político, as interpretações, inclusive, não cabem só a mim, né? Nós temos vários prefeitos que compuseram a nossa chapa, são 45, e muitos apoiadores, e eles também têm as opiniões deles, e a decisão que eu estou tomando, inclusive, foi ouvindo esse grupo. O senhor arrepende de ter se filiado ao Partido Novo? Não me arrependo de forma nenhuma. É o partido que me deu espaço. A gente sabe que no país nós temos aí os caciques partidários, né, que às vezes estão distantes da nossa realidade. Vocês filiam um partido, mas às vezes não tem proximidade com o comando nacional, e no Partido Novo eu tive essa proximidade, tive liberdade para atuar. Quanto a isso eu não tenho o que reclamar, não. Só uma última pergunta, ainda falando sobre essa nova gestão da MM, como que a MM vai fazer para poder assegurar a divulgação ali dos contratos? Hoje a MM ela tem convênios, ela tem contratos, ela tem uma série de serviços que são prestados aos municípios, e existe um portal de transparência da AMM, só que ele não detalha os valores, exatamente quem está prestando o serviço. Então nós vamos aumentar esse grau de transparência e também de participação na tomada das decisões, para que todos fiquem tranquilos quanto à aplicação do recurso, que afinal de contas é do povo e é o prefeito que resolveu, ou a prefeita, pagar a mensalidade, né? Então esse distanciamento do presidente da AMM, da tomada de decisões em relação a quem está ali pagando a mensalidade, ele não é visto com bons olhos por mim, não. Eu desejo o contrário, que todo mundo venha participar. Então a gente vai colocar um portal da transparência mais completo, e o nosso único interesse na MM é que cada centavo pago em mensalidade, cada centavo dos convênios que a MM tem, ele seja transformado em serviços para os municípios e, por consequência, se transforme em políticas públicas para as pessoas. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vindo voltar agora, principalmente trazendo todas essas questões municipalistas ali dos municípios. Eu que agradeço pela oportunidade, quero aqui agradecer a todos do time aqui do Tempo pelo espaço, para a gente falar de municipalismo. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente foca muito no governo federal, no governo do estado, e esquece dos municípios, que são a ponta. Os municípios são os aplicadores de políticas públicas. É lá que a saúde acontece, que a educação acontece, a infraestrutura. Os problemas também acontecem nos municípios, os empregos, a riqueza é gerada nos municípios. Então eu estou muito honrado por ter sido escolhido como representante dos prefeitos, e até quem não votou na gente também vai ser muito bem representado. A gente vai trabalhar para todos, a eleição já passou, na MM não é lugar de briga, é lugar de soluções, é lugar de consenso.
Obrigada, prefeita. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.